nos restos que comi. Lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o beijo implorarei, do servo seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Voltando avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu,
tua casa eu sou livre. Som. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glórias a Deus, mais um culto ao nosso Senhor. Eu te convido nesse momento, por favor, a se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa oportunidade de poder estarmos em nossa casa. Quer dizer, a casa do Senhor que também faz parte da nossa. É uma extensão da nossa casa. Só apenas se juntamos para adorar ao nosso Deus. Queria ver que os irmãos está sendo transmitido. Resolveu o problema lá da internet? Ainda não? Está online, tá. Legal, beleza. Vamos orar ao Senhor. Por favor, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Deus amado, Deus querido, obrigado ao Senhor Jesus por essa oportunidade de poder estar em sua casa, que nós sentimos tão felizes de poder estar na casa do nosso Pai, adorando, orando, servindo ao Senhor em unidade com os nossos irmãos. Te pedimos que o Senhor, essa noite, fale aos nossos corações, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo grandes coisas. E sabemos que a maioria das coisas que o Senhor faz são invisíveis, porque as grandiosas coisas que o Senhor faz são invisíveis aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais são muito visíveis. E nós te pedimos que o Senhor faça grandes coisas aqui, ó Deus, até mesmo invisíveis, ó Deus, aos nossos olhos. Mas, ó Deus querido, faça isso em nosso coração, porque necessitamos todos os dias ser transformados pelo Senhor. Ajude a cada um aqui que entrou aqui, ó Deus, nas suas dificuldades, nos seus problemas no dia a dia, que todos possam confiar e entregar em suas mãos, ó Deus. Por favor, nós entregamos tudo nas suas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pegue a sua Bíblia, abre lá em Atos 16. Se você puder ler em casa, esse texto de Atos é um texto maravilhoso. Quer dizer, a Bíblia toda é maravilhosa. Mas esse texto, ele fala muito ao meu coração. E você vai entender o porquê falou o meu coração essa semana. Eu vou explicar direitinho. Atos capítulo 16, a partir do 24. Até o 26 só. Como eu disse, se você puder ler em casa, leia todo, que é uma bênção. Temos ali, é isso. Minha versão que eu vou ler aqui é NVI, mas por favor acompanhe aí. Diz assim na minha versão: tendo recebido tais ordens, aqui nós estamos falando do carcereiro que prendeu Paulo e Silas na prisão. Ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Só até aí por enquanto. Na verdade é só até aí mesmo. Eu queria ler todo esse texto, mas vai ficar um pouco longo. Mas eu queria explicar por que eu trouxe esse texto. Essa semana, não sei se todos viram, ou creio que todos viram, que houve terremoto. É um fato muito diferente, não acontecido aqui no Brasil, em Santos, né? Em outros lugares, mas isso nunca aconteceu. E aí me perguntaram, será que isso é um acontecido? É uma obra de Deus? O que é isso? As pessoas estão brincando com Deus? É por isso que aconteceu isso? E tudo que me perguntam, meus irmãos,
façam isso se vocês puderem. Vão na Bíblia. Às vezes a pessoa chega, eu tive um sonho, é isso. Meu, se não tiver na Bíblia, não dá pra gente dar uma resposta. Mas à medida que te perguntam alguma coisa, você precisa falar, vamos lá na Bíblia. Vamos lá na Bíblia. Na Bíblia fala que houve vários terremotos. E a maioria dos terremotos aconteceu quando pessoas começaram a adorar ao Senhor. Quando pessoas se levantaram para adorar ao Senhor e orar ao Senhor. É isso que aconteceu com Paulo e Silas. Nós sabemos que houve vários terremotos também, a ira de Deus, lá de Moisés, que abriu a terra e engoliu o povo também, que estava sendo rebelde. Mas eu queria trazer essa reflexão para os irmãos. Muitas vezes, terremoto é a presença do Senhor estabelecida sobre nossas vidas à medida em que adoramos a Ele. O Senhor está dizendo, meu querido, eu vou te ajudar, eu estou com você. E às vezes Ele faz coisas assim para poder te mostrar, estou contigo. Por isso, meus irmãos, às vezes nós não sabemos qual força nós temos quando adoramos a nosso Deus, quando oramos a Ele com todo o coração. Aconteceu isso com Paulo e Silas, eles estavam presos, foram presos injustamente. A palavra aqui falou que eles foram amarrados, acorrentados, e de repente eles começaram a orar e cantar, e de repente por volta da meia-noite aconteceu um terremoto tão potente, tão grandioso, que abriu todas as correntes, e de todos que estavam na prisão. Abriu-se todas as celas. E se você continuar vendo esse texto, o carcereiro que prendeu eles quis até se matar, eles não deixaram, tudo enfim, e depois esse cara se converteu. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor em tempo e fora de tempo. Esses irmãos, Paulo e Silas, adoraram ao Senhor na situação talvez mais difícil da vida deles. Pensa você ir preso injustamente. Pensa você ir preso porque você estava fazendo o bem, pregando o Evangelho de Jesus. Mas o Senhor Jesus o respondeu, e o Senhor Jesus os libertou, simplesmente porque adoraram e louvaram ao Senhor. Se você puder fazer isso, faça isso essa noite. Adore ao seu Senhor, louve a Ele. E se você estiver passando por uma dificuldade, se prepare para o terremoto que Ele vai fazer em seu coração. Se prepare pelo terremoto que Ele vai fazer em sua vida. É isso que o Senhor faz. Amém? E o primeiro louvor que nós vamos cantar se chama Escudo e Proteção. E uma das partes que eu mais gosto desse louvor, que diz assim: eu confio em Ti. Até que ponto nós temos confiado no Senhor? Até que ponto você se lança e fala: Senhor, Pai, me segura, porque por mim eu não consigo. Confie no Senhor. E confiar, voltando ao texto, é justamente adorar ao Senhor em tempos belos, maravilhosos, de saúde, de fartura, mas também é tempo de adorar ao Senhor em tristeza, em dor, em todo o tempo. Adore ao Senhor. Preso, de qualquer forma, adore ao Senhor. Amém? Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti
posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Oh, escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio. Eu confio, eu confio em ti, 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 escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz ver, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Suas vozes, eu confio em ti, 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 eu confio em ti. Aleluia. Confiamos no Senhor. Agora eu lembro de outro texto. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Nosso próximo louvor é uma letra tão maravilhosa. Se chama Quem Sou Eu? Esse louvor é uma... Se você pegar essa realidade para o seu coração e prestar bem atenção nessa letra, você vai entender que, na verdade, nós não somos nada. E ele fala assim: quem sou eu para ser visto com amor mesmo em meio ao pecado? Quem somos nós para exigirmos alguma coisa num Deus tão santo, Criador dos céus e a terra? Quem somos nós para o Senhor nos olhar e falar assim: eu te amo tanto? Mas Ele é o nosso Deus tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele nos tem como seu filho. E lá em Isaías diz que os nossos nomes estão escritos na palma das suas mãos. Quem somos nós?
Presta bem atenção nessa letra. E pega no seu coração. E valorize esse Deus tão maravilhoso que você serve. Mas valorize o adorando. Valorize o servindo. Quem sou eu? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Aleluia, Senhor Jesus. Quem sou eu para ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar, que acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Aleluia, somos teu, Senhor. Jesus, eu sou teu e eu dependo de ti. Me abraça, Senhor, a quem temerei, a quem temerei. Eu sou teu, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Nesse momento, por favor, se assente. Aqueles que trouxeram os dízimos, ofertas, nesse momento tem a oportunidade de estar trazendo aquilo que é parte do Senhor. O Senhor nos abençoa tanto, não é verdade? O Senhor está conosco a todo tempo, em todos os dias. Tenta imaginar você aí, em seu coração, nesse momento. Se a presença do Senhor, se a companhia do Senhor só acontecesse agora,
nesse momento do culto, pensa com você. Se quando você cruzasse essa porta, o Senhor não te acompanhasse mais, Ele não estivesse com você durante todos os dias da semana. Amanhã, segunda-feira, todos vão para os seus afazeres, trabalho, tudo, enfim. Pensa você se só acontecesse a presença e a glória do Senhor nesse local. Talvez nós valorizássemos mais esse local para adorar ao Senhor. E ao mesmo tempo, quando saíssemos daqui, nós ficaríamos tristes ao pensar, nossa, acabou. Foi tão pouco, eu queria ficar lá para o resto da minha vida. Eu queria ficar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. É tão pouco. Mas, quando nós cremos, confiamos, e quando nós entendemos, nós pensamos dessa forma, nossa, amanhã vai ser um dia tão difícil de levantar tão cedo, talvez, né? No frio. Amanhã eu tenho que trabalhar, mas o Senhor vai estar comigo. Quando eu sair de casa, Ele vai estar comigo. Quando eu sair na rua, apesar de tantos perigos, tantas complicações que aqui no nosso bairro, todos, talvez alguns saibam, outros não, estamos vivendo assaltos, vários problemas aqui no nosso bairro. Apesar de tantas coisas, o Senhor está conosco. Apesar de passarmos por tantas situações, por tantas lutas, Ele está conosco. É por isso que precisamos valorizar Ele todos os dias. É claro, aqui também na casa do Senhor, também. Mas todos os dias, em todo o tempo, valorize o seu Senhor. Viva para o seu Senhor. Porque imagina se Ele não estivesse com você, como seria o seu dia? Como seria tão difícil? E esse louvor fala sobre Adão e Eva, que se encontravam com o Senhor na viração do dia. Eles se encontravam face a face, conversavam com o Senhor. E a partir da hora que eles pecaram, e é importante frisar que o pecado de Adão e Eva foi pelo fato de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor falou não coma, e eles comeram. Eles deixaram de ter esse encontro tão maravilhoso com o seu Deus na viração do dia. E aí, esse louvor é Adão cantando, que saudade, Senhor, de estar contigo na viração do dia. Como era bom. Talvez ele abraçava o Senhor, talvez a presença do Senhor o abraçava, e ele perdeu tudo, simplesmente porque fez o que o Senhor não queria que ele fizesse. Assim também é em nossas vidas. Precisamos nos policiar para não fazermos aquilo que desagrada ao Senhor. E pode acreditar, aquilo que agrada ao Senhor vai ser bom para você, e o que desagrada ao Senhor vai ser péssimo para você, de todas as formas. Jardim da inocência. E aqueles que trouxeram os dízimos, ofertas, entregue ao Senhor. Sinta-se à vontade. Faça aqui tudo aquilo que retribua tudo aquilo que o Senhor tem te dado. E com certeza é sempre muito. Jardim da inocência. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão
pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Oh, 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 oh. Se coloque de pé, por favor. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Aleluia. Abaixe sua cabeça, por favor. Comece a orar ao Senhor. Você e Deus nesse momento. Talvez você já esteve na presença do Senhor que parecia esse jardim da inocência. Talvez você buscava o Senhor de uma tal face que você conseguia ver o Senhor face a face. Você falava com o Senhor, Ele falava com você, e talvez isso foi perdido porque talvez você se afastou do Senhor, talvez você pecou assim como todo mundo peca. E você passou a deixar de desfrutar dessa presença, desse Deus tão maravilhoso. Fala para o Senhor: Senhor, ai que saudade que eu tinha quando eu te buscava. E o Senhor me escutava, eu escutava o Senhor falava comigo. Fala para o Senhor: eu quero isso de novo, Senhor. Essa sua presença é inigualável. Fala para o Senhor: Senhor, é tão bom. Se você está na presença, se você fala com o Senhor, e o Senhor fala com você todos os dias, fala assim: Senhor, é tão bom falar com o Senhor, é tão bom ouvir a sua voz. Mas fala assim: Senhor, eu quero mais.
Eu preciso mais do Senhor. Aleluia. Eu vou orar. Por favor, me acompanhe se vocês quiserem. Deus querido, nós reconhecemos, ó Deus, o quanto o nosso eu, as nossas vontades, às vezes nos afastam de Ti. Talvez os nossos afazeres de todos os dias, nós pensamos talvez no Senhor em última instância. Não queremos que seja dessa forma, ó Deus. Queremos pensar e lembrar e buscar ao Senhor sempre no primeiro horário do nosso dia e, na verdade, por durante todos os dias, porque também não queremos ser religiosos de buscar ao Senhor, orar, ler a sua palavra de manhã e depois, durante o dia, esquecer que o Senhor é o nosso dono e viver de qualquer forma por esse mundo. Não queremos ser religiosos, mas queremos sim lembrar e agradar ao Senhor por durante todo o nosso dia, por durante toda a nossa semana. Nos ajude a valorizar a sua presença, a sua graça, o seu amor. Nos ajude, ó Deus, a valorizar o Senhor todos os dias. Nos ajude a se encontrar com o Senhor em todo o tempo do nosso dia. Ó Deus querido, por favor, necessitamos do Senhor, porque sem o Senhor não vivemos. O Senhor é o nosso ar, o Senhor é o nosso tudo, essa é a verdade. Deus querido, te pedimos nesse momento que o Senhor abençoe aquelas pessoas que devolveram aquilo que é do Senhor, os dízimos, as ofertas. Abençoe a cada família representada aqui na igreja. Deus, sustenta o trabalho, ser com a saúde de todos os irmãos da nossa igreja. Sabemos que tem vários que estão com problema de gripe. Te pedimos, Senhor, visite-os, ó Deus, por favor, e os cure. Ser com cada um, ó Deus, por favor. Talvez nós não sabemos, na verdade não sabemos no pedido de cada um que está aqui, mas o Senhor conhece. Nós queremos te entregar, ó Deus, a cada vida, a cada coração que expôs, que mostrou o quanto tem saudade do Senhor. Queremos te entregar essas pessoas nas suas mãos. Pedimos que o Senhor fale sobre cada vida, ó Santo Deus. Ah, Senhor Jesus, por favor. Abençoe, ó Deus, a cada família. Abençoe a cada armário de cada casa, a cada despensa, que possam se multiplicar, ó Deus, daqueles que devolvem aquilo que é do Senhor, daqueles que também não devolvem, mas dessa forma verão que o Senhor está com cada um também, ó Deus. Por favor. E faz com que possam ter sabedoria de reconhecer de que precisam devolver aquilo que é do Senhor. Por favor, nós te entregamos a cada vida que está aqui nas suas mãos e te pedimos que o Senhor continue falando sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Pode sentar, por favor. É o mesmo da som. Vamos chamar as crianças para estar vindo aqui à frente, para elas estarem indo para o culto que é próprio para elas, né? Serem abençoadas. Vem aqui, Susan. Não sei se mais alguma está, mas a Susan está enferma, então a nossa oração também vai ser pela cura dela, que ela esteja bem e apta. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. São nossa alegria, revigoram em nós o sentido de vida, Pai. Que o Senhor as acompanhe na aula que vão ter, que elas cresçam a cada dia no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, pedimos pela saúde das nossas crianças, que o Senhor agora esteja libertando a Susan
dessa enfermidade. Oro por isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero, então, também, a cada culto, trazer um dos nossos hinos. E hoje, um do hinário para o culto cristão. Tu és fiel, Senhor. Vamos ter a letra aí, apesar de não termos a internet, mas copiamos. E por que a minha escolha nessa noite? Porque Deus é fiel o tempo todo. Ele não depende de nada para ser fiel. O que faz diferença é nós sentirmos que o nosso Deus é fiel. E confiarmos nele. Hoje pela manhã tivemos uma escola muito importante. Estávamos falando sobre ética cristã. E quanto nós temos que perceber, em quantas ações da nossa vida. Eu lembro especialmente da questão do medo. Por que ter medo se nós temos um Deus fiel? Confiar nele. Ter sonhos, realizá-los. Ir atrás dos nossos sonhos, legítimos, daqueles legítimos. Sabendo que Deus está conosco. Ele nos capacitará. Ele abrirá as portas. Nosso Deus é fiel. Vamos cantar com todo o nosso coração. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guia. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guia. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor,
e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guia. Tu és fiel, Senhor, outra vez. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus seja louvado. Quero convidar a irmã Lisiane para estar vindo à frente. Ela nos trará a mensagem de Deus vinda da palavra nessa noite. Recebemos uma mensagem de Deus desde o momento em que entramos aqui. Entramos para adorar o Senhor. E o Senhor já havia nos acolhido. E eu vejo que o culto é um crescendo. Deus vai ocupando mais e mais a nossa mente e o nosso coração, nos trazendo para si. Deus tem prazer em nos trazer para si mesmo. E Ele há de agora nos completar para sairmos abastecidos, cheios da presença do Senhor, com o Espírito Santo atuante em nossas vidas, para vivermos durante a semana as realidades do amor fiel do nosso Deus. Eu quero orar pela irmã Lisiane, para que ela nos traga a mensagem do Senhor. Senhor, nós te apresentamos a tua serva, irmã Lisiane. Sabemos que o Senhor é com ela. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já falou o seu coração. E que ela nos traga da tua mensagem. Que sirva para cada um de nós. Que haja reencontros, que haja, Senhor Deus, entregas, que haja curas e libertações. Porque o Senhor é o Deus que realiza tudo isso. Nós te suplicamos por isso. E já te agradecemos. No bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Vou tentando? Acho que está ligado, está aceso. Está aceso, está ligado. A hora que eles resolverem permitir que vocês me ouçam, vocês ouvirão. Tudo isso, né? Glória a Deus. Glória, não demorou muito. Bíblia de mãe, né? Cai foto, cai tudo. Peraí. Que alegria poder estar aqui com a igreja para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, tem feito na minha vida, coisas que tenho vivido, coisas que tenho aprendido de Deus e poder compartilhar isso com a igreja. É um privilégio. Quero que você vire para o seu irmão do lado aí para aquecer as turbinas, diz assim, que bom que você veio. Estava frio, né? Mas vencemos o frio e estamos aqui. Que bom que você veio. Que bom que você aceitou o convite de Jesus para estar na casa dele. E esse é o melhor convite que nós podemos receber e aceitar. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. O irmão Abraão falou sobre terremoto, né? Sobre terremotos que acontecem na nossa vida. E à medida que ele falava, eu falava assim, pois é, eu vou pregar essa noite sobre processos. E o terremoto é o agente causador de um processo, é ou não é? Quem espera por um terremoto na vida? Quem espera por um acontecimento que abale as estruturas? Eu gosto muito do Salmo de número 46, que diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, pelo que não temeremos,
ainda que os montes se abalem, e ainda que a terra, né, a terra se transporte para o meio dos mares. Não é fácil, não. É desafiador confiar em Deus dessa maneira, confiar em Deus durante um processo. Mas é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Como agir? Quais atitudes nós devemos ter durante os processos que o Senhor nos permite atravessar? Vamos lá, Jeremias capítulo 29. Vou pedir para que vocês fiquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo de número 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei de seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhas e filhos. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Os irmãos podem se assentar. Essa é a palavra do Senhor, na qual nós queremos discorrer essa noite. Quanto mais eu vivo, quanto mais os dias se passam, os meses se passam, os cabelos brancos chegam, né? Hoje o pastor falou sobre cabelos brancos de manhã, alguns irmãos na leitura de Provérbios, mas né, a gente já está aí, sendo visitada por vários. Mulher não gosta muito deles, mas eles insistem em chegar, né, irmã? Aí diz que mulher não fica velha, fica loira, né? As irmãs loiras aí que o digam. Mas quanto mais a gente vive, quanto mais a gente caminha sobre essa terra, mais a gente entende que a vida ela é feita por processos. Quem aqui já atravessou um processo daqueles desafiadores? Timidamente? Ninguém? Ninguém atravessou? Quem aqui está atravessando um processo desafiador? Né? Quem aqui enfrentará um processo desafiador? Pois é, a vida é feita de processos. Alguns processos, eles acontecem por consequência dos nossos atos. Muitas vezes nós enfrentamos situações na vida em consequência das nossas próprias atitudes. Outras vezes nós enfrentamos alguns processos
em consequência da atitude de outras pessoas. E há ainda aqueles processos que nós enfrentamos que não têm responsabilidade, a gente não pode culpar ninguém. Vamos utilizar aí o exemplo do irmão Abraão, do terremoto, na forma meteorológica da coisa, na forma, na forma física. É o início de um processo. Imagina passar por um terremoto, mas a quem culpar por esse terremoto? Muitas vezes nós passamos por situações na vida onde nós vamos enfrentar um processo e nós não escaparemos desse processo. Em quase 100% dos casos, quase todas as vezes que nós enfrentamos algum processo, entramos em algum sistema de processo na nossa vida, são processos que estão enviesados de dificuldade, de desafio, de dores. Processos que estão enviesados muitas vezes de frustração, de decepção. E assim a gente caminha. Entra no meio de uma situação, entra no meio de uma circunstância. Todos os grandes personagens da Bíblia enfrentaram algum tipo de processo. Se a gente começar lá desde Adão, né? Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, no momento em que a gente vai precisar ter uma conversa séria com Adão e Eva quando nós chegarmos no céu, acho que a igreja concorda com isso, que nós precisaremos, né, ter uma conversa com Adão. Não adianta ser só com Eva, né? Porque eu ouço alguns irmãos falando assim, quando eu chegar no céu, vou ter uma conversa com Eva. Não adianta ser só com Eva, não, precisa ser com o casal. Mas desde o momento em que o pecado entrou na terra, iniciaram os processos na nossa vida. Iniciaram os momentos de desafio, iniciaram os momentos de dificuldade, iniciaram os momentos de turbulência, iniciaram os momentos de dores, os momentos de problemáticos na vida do homem. Adão, ele já vai iniciar o processo do momento em que ele descobre que ele está nu. E ele tem que enfrentar, tem que se deparar com Deus. É expulso do jardim do Éden e tem que agora ser responsável pelo seu próprio sustento, a via de suor, a via de dores, enfrenta a morte do seu filho por consequência da ação de um outro filho e a vida continua caminhando dessa maneira. Abraão, imagina o processo que Abraão enfrentou para obedecer a Deus. Quando nós lemos o texto corrido, nos parece fácil. Quando o Senhor diz para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar aí. Não vou te dizer o nome, não vou te dizer a distância, não vou te dizer a quilometragem, eu vou te mostrar no meio do caminho. É fácil? Quando nós lemos, parece ser fácil. Durante a história, Deus ainda vai para ele e diz assim, olha, preciso ainda apurar a sua fé, me dá o seu filho. Vai caminhando para o monte, aonde você vai sacrificar o seu filho. E eu imagino aquele percurso de estrada, aquele percurso de caminho, e nós, quando nós temos filhos, nós olhamos para os nossos filhos e a gente já fica com o coração apertado quando vai para um lugar onde nós não estamos ou que pode correr um perigo. A gente já fica, ai, Deus guarda, livra, cuida, Jesus, coloca os seus anjos. Mãe aprende a orar rapidinho, né? E mãe aprende a não deixar Deus em paz. Vocês já ouviram essa expressão, né? Mãe não deixa Deus em paz. A gente está o tempo inteiro, Deus abençoa, Deus cuida, Deus livra, Deus cura. E imagina Abraão, caminhando com o seu filho, tendo uma ordem de Deus e o processo que se passava dentro do coração de Abraão. E se nós formos decorrer durante a Bíblia toda, processos e processos que os personagens foram enfrentando, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Vamos falar de Jonas? O processo de Jonas foi curto. Durou ali 3, 4 dias entre a tempestade, jogar no mar, ser engolido por peixe, ser vomitado na praia de Nínive. Foi curto. Mas alguém quer enfrentar o processo que Jonas passou? Deus de poder, nos livre disso. Foi um processo curto, mas foi um processo.
E eu aprendo com as histórias da Bíblia que existem alguns tipos de processo. Existem processos que são preparatórios. O povo de Deus é levado para o Egito, ainda na figura de uma família, José, Jacó e seus irmãos, e ali eles passam por um período de 430 anos de escravidão, sendo formados como uma nação. É outro processo. Sendo formado como um povo, passando pela navalha, pela fornalha, passando ali pelo estreito de Deus, para que aquela nação fosse formada como um povo, para que eles pudessem vir então ocupar a terra prometida. Foi um processo de preparação. Quando a palavra nos diz que ao ser batizado, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E ali o Senhor, ele passa 40 dias sem comer nada, sem beber nada, e se fosse só a sede e a fome, tudo bem. Mas a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado pelo inimigo. Jesus passou por um processo preparatório para o seu ministério, um processo de consagração. Existem alguns processos que são purificadores. Nós precisamos passar por processos que venham nos purificar de diversas situações, pensamentos, atitudes, desejos. Eu lembro disso, o povo de Israel, nos 40 anos no deserto, precisaram ser purificados, precisaram passar por um período de purificação. E existem alguns processos que são corretivos, como no caso que nós acabamos de ler. O povo de Israel, ele vinha de uma... Depois, se vocês quiserem pegar os textos que falam de quando o povo foi levado cativo, está em 2 Reis 24 e 25. O povo de Israel vinha de uma sequência de reis, uma sequência de governadores, que a Bíblia diz que e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Josias havia tido consciência sobre a atitude espiritual que o povo estava tomando diante de Deus. E ele havia mandado purificar tudo, havia mandado quebrar os postes ídolos, tinha lido a lei do Senhor, tinha mandado destruir todos os altares, todos os lugares onde eram sacrificados filhos a Moloque. Ele havia feito uma purificação em Israel por consciência de que eles deveriam servir a um único Deus. Bastou Josias morrer, o próximo rei já começou e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor começa a levantar profetas para dizer: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E a nação de Israel não escuta aquilo que o Senhor havia levantado. E o Senhor, então, eis que eu vos entregarei na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor vem, invade a terra, invade Judá e leva o povo de Israel cativo para a Babilônia. E neste contexto de um povo estar cativo, neste contexto de um povo estar aprisionado, de um povo ter sido retirado da sua terra, ter sido retirado daquela nação que era o símbolo de glória de Israel, ter sido retirado de Jerusalém, ter sido retirado da nação que havia destruído todos os povos ao redor para conquistarem aquela terra, agora eles estão sendo levados cativos para a Babilônia. Vocês conseguem imaginar, vocês conseguem usar a criatividade, imaginar qual era o sentimento do povo de Israel? Imagina você, na sua casa, vem alguém, a nação vizinha, e te tira de dentro da sua casa, te leva para uma nação estranha e diz: agora aqui você será meu escravo. Aqui você está cativo, você não pode sair, você perdeu a sua liberdade. Qual o sentimento que o povo de Israel devia estar carregando naquele momento? Eu imagino, irmãos, que era um sentimento de tristeza, desesperança, um sentimento de tudo acabou.
Um sentimento de, para que viver? A vida vai acabar aqui, nós vamos continuar aqui presos. E aqui nós encerraremos a nossa história. Só que processo tem começo, meio e fim. Para nossa infelicidade, a gente sabe quando ele começa, mas a gente nunca sabe quando a gente está no meio dele ou quando será o fim. Só que Deus foi misericordioso com a nação de Israel. E o Senhor levanta Jeremias para dar ao povo algumas instruções. O Senhor levanta um profeta para dizer: eu vou te dizer como você deve agir e reagir diante desse processo que você está vivendo. Entenda uma coisa. Quando nós estamos enfrentando algum momento desafiador na nossa vida, alguma dificuldade, um terremoto, um processo, ou seja lá o nome que você quiser dar, nós temos duas escolhas a fazer. Nós temos, na verdade, uma escolha a fazer com duas opções de escolha. Ou nós fortaleceremos a nossa musculatura espiritual, entregando a Deus a nossa confiança, como nós acabamos de cantar: Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Ou nós vamos aprender com isso, ou nós vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos ajudado a caminhar sobre a terra. Ou nós vamos gerar uma flacidez espiritual. Ou a gente fortalece os músculos, ou a gente faz com que a nossa musculatura espiritual fique flácida. Hoje de manhã, na escola dominical, nós falamos sobre ignorância progressiva. Num termo onde, quanto mais você se afasta da presença do Senhor, quanto mais você se distancia da presença de Deus, mais você vai ficando ignorante espiritualmente. No meio de uma dificuldade, no meio de uma situação, nós também temos essa escolha a fazer. Ou nós vamos permitir que ela fortaleça a nossa musculatura espiritual, ou nós vamos afrouxar espiritualmente. E a palavra de Deus diz assim, ó, se no dia mau te mostrares fraco, pequena será a tua força. Deus, para levantar o ânimo daquele povo, para encorajar aquele povo, para dizer àquele povo que apesar deles terem sido levados por permissão de Deus, cativos à Babilônia, por eles terem sido levados por permissão de Deus a um tempo de purificação, a um tempo de correção, a um tempo de admoestação da parte do Senhor, ainda assim o Senhor não havia abandonado o seu povo. É assim na minha vida e na tua vida. Nós vamos passar por momentos de adversidades. Nós vamos passar por momentos de dificuldades. Nós vamos passar por momentos desafiadores. Mas nós precisamos lembrar o nosso espírito de que ainda que nós passemos pelo fogo, o Senhor estará conosco. Ainda que nós passemos pelas águas, elas não nos submergerão. Ainda que nós passarmos por dificuldades, o fogo não vai nos queimar. Mas nós precisamos ter atitude espiritual. Nós precisamos ter atitudes que nos levem a caminhar e a viver e a agir da maneira como nós professamos a nossa fé. Porque muitas vezes, meus irmãos, é fácil nós virmos no culto de domingo à noite e nós levantarmos as nossas mãos e cantarmos no momento de louvor que nós dependemos e confiamos totalmente no Senhor. E eu não estou dizendo que isto não é válido, eu não estou dizendo que isto não é bom, e eu não estou dizendo que isto não é esperado do povo de Deus. É bom, é esperado e é maravilhoso. Mas não pode ficar apenas no nosso discurso. Não pode ficar apenas nas nossas palavras. É preciso que nós tomemos atitude. E o Senhor vai então e usa o profeta Jeremias, um profeta que já havia sido
Se vocês voltarem alguns capítulos, um profeta que já havia sido rechaçado por outros profetas, pelos reis, por entregar a palavra do Senhor, por condenar a falsa profecia. E o Senhor vai ali e honra o profeta Jeremias, dizendo: é através da sua vida que eu vou dar um recado para o meu povo. E a primeira coisa que o Senhor coloca para esse povo é: tenham uma expectativa de vida no presente. Não fiquem com os olhos no passado. Onde está escrito isso? Quando Deus diz assim: construam casas. É aqui que vocês estão vivendo. É nessa circunstância, é por essas circunstâncias que vocês estão passando. Mas tenham a expectativa de vida. Não é porque você recebeu uma notícia ruim, não é porque você está vivendo um dia mal, não é porque você está vivendo um momento de adversidade na sua vida que a expectativa de vida acabou. O Senhor está dizendo: construa uma casa e não abra mão de estabelecer raízes onde você foi plantado. Estabeleça-se nelas, diz a palavra do Senhor. Por que o Senhor, ele fala isso para o povo dele? Ele sabia o tempo que o povo dele ficaria cativo ali. Ele sabia que era um tempo do povo dele demonstrar em uma nação ímpia, demonstrar para um povo pagão a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É no teu momento de processo, é no teu momento de dor, é no teu momento de adversidade, é no momento de aflição que nós demonstramos que nós temos expectativa de vida hoje e no futuro. É no momento de dor que nós levantamos as nossas mãos e dizemos assim: Deus me estabeleceu neste tempo, e porque Deus me estabeleceu neste tempo, eu trarei sobre a minha vida raízes profundas que me transformará em um carvalho de justiça. O processo não é para te paralisar. O processo não é para fazer você regredir. O processo não é para trazer vergonha sobre a sua vida. O processo é para estabelecer um plano perfeito de Deus para algo que Ele está por realizar. Uma outra coisa que o Senhor indica para o povo de Israel é: construam relacionamentos. Não abram mão de terem comunhão. Não abram mão de terem relacionamentos. E aí é o que ele vai falar? Casem-se, unam-se, gerem. No momento de dor, é momento também de nós nos relacionarmos e gerarmos algo que muitas vezes a alegria não vai nos trazer. É na dor que se levantam os melhores amigos. É na dor que se estabelece as maiores parcerias de oração. É na dor, é na dificuldade, é na adversidade que nós nos prostramos e nós temos as maiores atitudes empáticas que nós podemos vivenciar. O que a Bíblia diz? Que é melhor nós estarmos na casa onde tem luto do que no lugar onde tem alegria. Por quê? Porque as lições da vida, porque aquilo que nós podemos aprender, aquilo que nós podemos agregar, muitas vezes são aprendidas nos nossos momentos de desafios. São aprendidas nos nossos momentos de dor. Então, por isso, na tua dificuldade, na tua adversidade, não é hora de você se isolar. Não é hora de você entrar para o seu quarto, trancar a porta. Faça isso só se for para falar com Jesus. Porque aí é instrução bíblica e eu não posso revogar a instrução. Mas a partir dali, trancou a porta, falou com Jesus, se levanta, sai e se relacione. Porque é no relacionamento que vitórias acontecerão.
É no momento de união, é no momento onde nós nos abrimos para os relacionamentos que o Senhor ordena a bênção. Não é isso que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que é na união que Deus ordena a bênção. Mas muitas vezes, irmãos, nós, quer por vergonha, quer por orgulho, quer por depressão, quer por qualquer outro sentimento que possa ser levantado aqui por cada um de nós, ao invés de nós nos abrirmos para aquilo que o Senhor vai fazer através dos relacionamentos no momento de dor, nós nos fechamos como ostras. Nós nos fechamos em nós mesmos. Nós preferimos nos isolar ao invés de compartilhar a nossa vida. Porque é bom, muitas vezes, compartilhar a alegria. Nossa, conquistei, venci, ganhei, estou desfrutando. Mas existe bênção de Deus quando nós também compartilhamos das nossas derrotas. Pequei, errei, me feri, agi errado e agora estou pagando pela consequência, estou passando pelo processo da consequência. Ou ainda, sou vítima do pecado de alguém. Ou ainda, não entendo porque Deus está permitindo que eu passe por isso. Mas muitas vezes o olhar de um outro irmão, o consolo de um outro irmão, te fortalece de maneira a fazer com que este relacionamento seja frutífero na presença do Senhor. Uma outra coisa que o Senhor ele fala para o povo de Israel é: tenham uma mentalidade de crescimento e de força. O que ele diz lá? Aumentem-se e não diminuam. É tempo de nós, de fato, reagirmos diante de um processo e gerarmos resultados diante de Deus. A outra atitude que ele vai falar é: sejam produtivos. Plantem sementes, arem o campo, plantem semente, colham dela e desfrutem do fruto. Quando nós passamos por um processo, é fácil a gente perder a esperança. Quando a gente passa por processos difíceis na vida, é fácil a gente perder a alegria. Quando nós passamos por processos desafiadores na vida, é fácil a gente acreditar que a gente não é mais capaz de gerar aquilo que nós gerávamos antes do processo acontecer. Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você é que ainda que nós estejamos enfrentando algo desafiador, há um Deus capaz de nos fortalecer para que nós venhamos sonhar. Para que nós venhamos olhar para a nossa vida e sonhar com os frutos que ela é capaz de produzir. Deus espera que o seu povo seja um povo que sonhe. Deus espera que o seu povo seja um povo que sonhe em realizar. E não somente sonhe, realize. E não somente realize, mas desfrute daquilo que ele plantou, semeou, daquilo que ele colheu, e então ele pode desfrutar. É triste quando nós olhamos muitas vezes para as vidas de algumas pessoas e elas perderam a capacidade de sonhar. É triste quando nós olhamos para a realidade de muitas pessoas e por conta de tantas aflições, por conta de tantas dificuldades, por conta de tantos desafios e sobrecarga sobre os seus ombros, muitas pessoas perderam a capacidade de projetar sonhos, de projetar objetivos, de ter objetivos diante de Deus, de ter sonhos diante de Deus. Eu não sei o que pode ter roubado os teus sonhos. Eu não sei qual foi o cativeiro que pode ter roubado os teus sonhos. Mas certamente nesta noite,
o Senhor quer te dizer que é tempo de você voltar a sonhar. É tempo de você olhar para você como uma obra-prima da criação, alguém que Deus imputou dons, talentos, habilidades, capacidade extraordinárias, para que você possa cumprir o propósito de Deus sobre a tua vida. Deus vira para o povo de Israel e ele diz: o meu propósito sobre a tua vida não cessou. Você está vivendo um processo, você está vivendo um processo de correção da minha parte, no caso do povo de Israel. Mas o propósito de Deus sobre a vida do povo de Israel não cessou. Eu não sei o que está limitando você de você sonhar, realizar e desfrutar. Talvez você ache que você é nova demais. Eu sou nova demais para isso. E aí você está preso num cativeiro de uma limitação por conta da sua idade. Talvez você ache que você é velho demais. Talvez você ache que o seu tempo já passou, que você não é inteligente o bastante, que você não é capaz o suficiente, que você não tem condições o bastante de cumprir aquilo que o Senhor muitas vezes queima no teu coração. Ei, deixa eu te dizer, quem te criou, te capacitou para fazer tudo aquilo que Ele espera que você faça. O Deus que está nos céus, o Deus que nos criou, o Deus que habita conosco aqui, quem sou eu? Para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome e se preocupe com a minha dor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que assim como ele disse para o povo de Israel, que o povo de Israel deveria plantar, deveria ter uma mentalidade de produtividade, uma mentalidade de ação, uma mentalidade de atitude. Esse é o mesmo Deus que está dizendo para mim e para você hoje. Não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa os desafios que você tem vivido, o propósito de Deus na sua vida não cessou. E eu tenho autoridade, irmãos, para falar isso. Eu tenho autoridade para falar isso. Porque quando eu perdi o meu marido, no mesmo momento, uma voz veio no meu ouvido e disse assim: agora tudo acabou. Só que nós sabemos reconhecer a voz do Senhor e a voz do maligno. E eu disse: não acabou. Porque aquilo que Deus tem para mim só acaba o dia que Ele disser que acabou. E aquilo que o Senhor tem para minha vida não se encerra porque eu estou vivendo um processo. Aquilo que o Senhor tem para minha vida não cessou porque Ele precisou rasgar os meus planos e me dar uma página em branco para eu escrever de novo. Pelo contrário, existem processos que são preparatórios. O que Deus vai fazer, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que Ele vai fazer. Quanto tempo vai durar o processo? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que o processo tem começo, tem meio e tem final. E onde que eu firmo a minha expectativa? Em Deus. Uma outra coisa que o Senhor, Ele fala para o povo de Israel é: sejam intencionais em promover a paz e a prosperidade, ainda sobre um povo que está te subjulgando. É nossa responsabilidade, mesmo no nosso momento de dor, mesmo no nosso momento de aflição, mesmo no nosso momento de dificuldade, sermos promotores da paz. E isso faz parte do exercício de musculatura do teu espírito, da tua vida espiritual.
Ser promotor da paz é aquilo que o Senhor requer de mim e de você. Mas esse povo está me oprimindo, está me perseguindo. Você não sabe o que estão falando de mim. Você não sabe o que estão fazendo comigo lá no meu trabalho. Você não sabe o que estão falando comigo na minha família. Não importa. Deus espera que você seja intencional em promover a paz. O que é ser intencional em promover a paz, irmã Lisiane? É o que a Bíblia diz. Dá outra face, caminha a segunda milha, se cala na hora que precisa. Por que a gente precisa deixar o nosso ego tão solto? Por que a gente precisa dar tanta voz para o nosso ego, para as nossas atitudes, para a nossa vaidade, para o nosso eu? A Bíblia diz ainda, através do profeta Jeremias, ore, porque a tua paz depende da paz deles. Ainda há situações que Deus nos coloca tanto no estreito, que a nossa paz depende da paz dos nossos adversários. Mas sabe por que isso? Porque Deus está forjando um povo que vai brilhar, 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 até chegar o dia perfeito. É isso que o livro de Provérbios nos diz. Que nós brilharemos, brilharemos como a aurora, até que seja dia perfeito. Só que para brilhar, irmãos, precisa esfregar. Para polir, precisa esfregar. Precisa de atrito. Não é assim? Quem trabalha com carro sabe, né? Coloca um carro para fazer o polimento, gera o quê? Atrito. O brilho só aparece depois do atrito. O Senhor também recomenda ao povo de Israel que ele tenha cuidado com as inúmeras vozes que aparecem no meio do caminho. O que ele vai dizer aqui no versículo de número 8? Não vos enganem com os vossos profetas que estão no meio de vós, nem dos vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Quando nós estamos passando pelo processo, existe um monte de gente palpiteira. Existe um monte de gente que vai querer te dar conselho. Existe um monte de gente que vai querer dar opinião sobre aquilo que você está vivendo. Não foi assim com os amigos de Jó? Um monte de gente que sabe a razão, que sabe o que você tem que fazer, que diz o que você tem que fazer, só que Deus já te deu uma instrução clara, que é a palavra dele. E se alguém disser algo contrário à palavra de Deus, assim como diz Abraão, consulta. Se estiver contrário à palavra do Senhor, não dê ouvidos. Porque no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, nós ficamos vulneráveis. Nós queremos ouvir diversas coisas. Nós queremos ouvir aquilo que agrada ao nosso coração. Nós queremos ouvir aquilo que é suave aos nossos ouvidos. O que os profetas diziam? Em 2 anos vocês estarão fora da Babilônia. Em 2 anos, o Senhor me disse que em 2 anos todo mundo volta para Jerusalém. E Deus já tinha dito 70. Durante o processo, nós precisamos ter discernimento espiritual, sensibilidade para ouvir a voz de Deus e refutar as vozes que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias à direção de Deus sobre as nossas vidas. E sabe como nós fazemos isso? Com intimidade com o Senhor. Nós só fazemos isso quando nós buscamos a Deus verdadeiramente. Quando nós nos projetamos num caminho de intimidade, de relacionamento, de busca com o Senhor. Nós precisamos confiar nos planos de Deus para as nossas vidas. Não é isso que diz o versículo de número 11? Porque nós, cristãos, nós amamos o versículo de número 11 de Jeremias 29. E eu tenho certeza que muitos aqui sabem ele de cor. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Nós temos esse versículo decorado, é o que nós queremos. Só que antes de chegarmos nos planos de Deus, nós temos atitudes que nós precisamos fazer. Antes de nós chegarmos e vivermos os planos de Deus, Deus espera um comportamento. Deus espera um comportamento cristão. Nós falamos sobre ética hoje de manhã. Deus espera que nós tenhamos atitudes que sejam condizentes com aqueles que se dizem confiar no plano de Deus para as nossas vidas. E por falar em confiar, nós podemos confiar no plano de Deus. Meu irmão e minha irmã, se tem alguém que você pode confiar, é no Senhor. Se tem alguém que você pode confiar e que não vai te decepcionar, é o Senhor. O Senhor, Ele tem um plano sobre a minha vida e sobre a tua vida, que é um plano de nos fazer prosperar. É um plano de paz e não de mal. Mas nós precisamos entender que o processo faz parte do cumprimento do plano de Deus para nós. Nós precisamos aprender a não nos preocuparmos com o como. O grande limitador na nossa vida, o grande impedidor de sonhos, é quando a gente coloca assim, mas como que isso vai acontecer? Mas como isso se dará? Eu quero ganhar, eu tenho certeza que esse é o sonho do coração do pastor. Eu quero ganhar a 4ª divisão, os jovens da 4ª divisão, Ribeirão Pires para Jesus. E muitas vezes nós falamos, mas como? Como nós vamos fazer? Quem tem o plano certo para ser executado é o Senhor. Nós não precisamos nos preocupar como isso se dará. Deus revelará o seu plano no momento em que nós nos colocarmos na trajetória. Deus revelará como Ele vai fazer na minha vida e na tua vida no momento em que nós decidirmos de fato confiar que os planos dele para nós são maiores do que os nossos, de que os planos dele para nós são planos de paz e não de mal, de que ele tem um futuro glorioso para a minha vida e para a tua vida. Como isso se dará? Não sei. E não é minha preocupação saber. A minha preocupação é apenas colocar a minha mão no arado. A minha preocupação é apenas colocar a minha mão para a obra do Senhor, para fazer da minha vida um ato de glorificação do nome do Senhor. As portas que terão que ser abertas, as estradas que terão que ser percorridas, os caminhos que precisarão ser desbravados, quem fará é Deus. Deus nos colocará nessa trilha. Caminhando para a penúltima instrução desse texto, o Senhor diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, nós precisamos aprender a buscar a Deus de todo o nosso coração. Se fosse fácil fazer isso, não estaria como um mandamento. Se fosse fácil buscar a Deus de todo o coração, Deus não precisaria ter deixado isso como um mandamento. E ele disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se fosse fácil buscar a Deus com todo o nosso coração, Deus não precisaria ressaltar isso na palavra dele. E nós precisamos trazer isso como consciência para nós. Eu tenho buscado de fato, verdadeiramente, o Senhor de todo o meu coração. Todo o meu coração tem se aplicado a buscar a Deus por uma vida que glorifique o nome do Senhor, independentemente do processo pelo qual eu esteja passando. Eu tenho, de fato, colocado e aplicado todo o meu coração no meu momento devocional, no meu momento de culto, no meu momento de busca. Eu tenho, de fato, buscado a este Deus com o desejo de encontrá-lo. Essa tem sido a minha oração.
Jesus, me ajuda a te buscar de todo o meu coração. Sabe por quê? Porque nem eu conheço o meu coração todo. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. E se eu não conheço o meu coração, se eu não tenho consciência, se eu não tenho clareza sobre tudo que tem no meu coração, como que eu posso afirmar que eu busco a Deus de todo o meu coração? E eu tenho pedido isso para o Senhor. Senhor, me ajude a buscar ao Senhor. Me revele os quartos escuros do meu coração, aqueles que eu não quero abrir as portas, aquele que tem coisa por trás, aquele que tem o sentimento de inveja, de egoísmo, o sentimento de revolta, disfarçado apenas de uma opinião forte. Deus, me revela onde não tenho te buscado, qual é o lugar do meu coração que não tem sido entregue ao Senhor. Porque somente quando eu fizer isso, eu conseguirei achar Deus. E achar Deus para caminhar com o Senhor aqui no culto, para caminhar com o Senhor quando eu sair por aquela porta, para caminhar com o Senhor no momento em que eu estiver celebrando, para caminhar com o Senhor no momento em que eu estiver chorando, para caminhar com o Senhor no momento em que eu entender o cuidado dele sobre a minha vida, e para caminhar com o Senhor no momento em que eu não entender. Para eu olhar para Jesus e dizer, eu acredito que esse processo vai passar. E levar, e aqui eu encerro a minha palavra nessa noite, e levar para a vida uma frase que diz, Senhor, ainda que eu não compreendo, eu decido confiar que Tu és bom. Eu decido confiar que Tu és fiel. E porque Tu és bom, os Teus pensamentos sobre a minha vida são pensamentos de paz e não de mal. Eu quero te estimular. Eu quero te encorajar nessa noite a olhar para a sua vida e entender os processos pelo qual você tem passado, entender os momentos que você tem vivido, entender as circunstâncias que têm te cercado e quais têm sido as tuas atitudes. Qual é a tua mentalidade? Qual tem sido a tua disposição em produzir, em sonhar, em realizar, em continuar projetando obras para o reino? Eu quero te encorajar a, se você parou no meio do processo, se o processo te paralisou, se o processo matou os teus sonhos, entulhou os teus sonhos nos poços, assim como aconteceu com Isaac. Se os seus sonhos foram entulhados, eu quero te encorajar a você ter um momento com o Senhor e dizer, Jesus, me ajuda a viver a esperança, mesmo que eu esteja vivendo momentos de desesperança. Porque Abraão, contra toda desesperança, creu. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Contra tudo aquilo que nós possamos estar enfrentando, nós precisamos acreditar de que Deus é bom e que porque Ele é bom, tudo aquilo que Ele nos permite passar nos levará para um caminho de paz. Amém? Que o Senhor complete essa mensagem no seu coração. Som. Glória a Deus. Está mostrando a língua para mim aqui. Deus é bom realmente. Até porque nos traz no momento certo as coisas certas.
Glorifico a Deus pela vida da irmã Lisiane e que Deus a use cada dia mais poderosamente para nos trazer as verdades de Deus, não as ilusões. Há muita ilusão sendo plantada no coração, mas a grande verdade vem do Senhor e da vontade do nosso Deus. Vamos ficar de pé. Quero ministrar a bênção apostólica, após o que encerramos nosso culto. Talvez você tenha efetivamente colocado algo diante do Senhor. Algo que a palavra trouxe ao seu coração. Então Deus quer agora dizer: eu sou poderoso para fazer. Confie. Mas siga um caminho de fé, de confiança, de trabalho. Ele te dará isso. É o meu pedido. A forma que eu tenho de fazer com que o que nasceu no seu coração se realize. Claro que eu tenho vontade de que isso aconteça, mas eu não tenho o poder de fazer isso. Mas Deus tem. Então eu sempre costumo entregar esse momento. Porque a bênção que vem ao final de um culto é a bênção que foi estabelecida na palavra de Deus, para que Ele venha realizar, então, a vontade sobre o seu povo. Receba, então, a bênção de Deus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém? Deus seja louvado. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará